Olá, sou Maria Oliveira, psicóloga, analista do comportamento certificada e especialista em neuropsicologia. E você está em mais um episódio do nosso podcast Por Dentro do Comportamento. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Juliana. Gil, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fala um pouquinho aqui para o nosso público, quem é você? Eu queria agradecer primeiro o convite, eu adorei. A gente tá ensaiando faz um tempo, né? E finalmente deu certo. Então, eu sou neuropediatra, eu me formei, eu fiz neuropediatria na Faculdade de Medicina do ABC, e depois fui fazendo algumas especializações, né, dentro da área. Como neuropediatra, eu trabalho numa região que não tem muitos profissionais, então eu atendo, né, tudo que envolve, né, alguma alteração do desenvolvimento ou outras questões, né, outras alterações, não só os transtornos do neurodesenvolvimento, né, que é o que a gente mais ouve falar em relação à mídia e tudo mais. Eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço. Eu acho que eu não saberia ser outra coisa primeiro antes de ser pediatra, porque primeiro a gente faz pediatria e depois que a gente faz a especialização. E eu amo as crianças, né, então eu adoro acompanhar o desenvolvimento delas, ver crescendo, né, ver a habilidade que ganha em cada consulta que volta, ou uma intervenção que você faz, ou que você indica, que você vê que deu certo. Então, a minha vida é essa, né, eu falei outro dia pra você, e eu sempre falo, mesmo quando eu não tô fazendo medicina, ou quando eu não sou médica, eu ainda sou médica, né, e eu sou pediatra, no caso, eu não saberia, acho que fazer outra coisa, sabe? Acho que quando a gente faz muito o que a gente gosta, né, Gil, que eu acho que é o seu caso, o meu caso, assim, a gente acaba se tornando aquilo uma identidade, né, uma personalidade, faz né? parte, né, gente... do nosso ser, né? Exato. Qualquer lugar que a gente tá, assim, você olha já uma criança, ralou o joelho, você já... Você fala, dá uma controlada, porque às vezes a mãe, né, vai se sentir invadida. Até as meninas me contaram esses dias lá que a Rebequinha caiu perto de você lá na clínica, né, e você falou, não foi nenhuma... Não, tá tudo bem, foi rapidinho, mas tadinha, fiquei com dó, ela foi muito empolgadinha pular na bola e a bola lançou ela mais do que o necessário, né? Mas é isso, que legal, Gil, muito prazer é todo meu, né, eu tô super grata, agradeço por você ter disposto o seu horário, sei que sua vida é super corrida, né, todas porque nós. É verdade, que além de tudo você é a mãe do João e hoje é aniversário do João, hoje né? É aniversário do João. Você tá aqui, parabéns pro João, quando ele estiver ouvindo esse podcast, né, que legal, muito bom. E você falou uma coisa muito legal, assim, interessante, é que o neuropediatra, ele não cuida só dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Existem muitas outras questões aí. Muitas patologias, né, que a gente acaba acompanhando. Mas hoje, né, eu acho que a gente vai gravar muitos podcasts juntos, tenho certeza disso, né? Porque a gente tem muito assunto legal para falar e para trazer para as pessoas, para o conhecimento, né? A gente... tava conversando no caminho, falando sobre algumas patologias que nem sempre os profissionais conhecem, mas que extremamente... Que confundem o diagnóstico, né? Isso, e que às vezes ali na prática clínica é importante ter um olhar diferenciado. Mas a gente vai deixar esse assunto que eu achei fantástico para um próximo episódio, as pessoas vão ficar curiosas, vocês vão ficar curiosos, porque é muito assunto bom. Então hoje a gente vai falar sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, né, Gil? Então, para começar, assim, quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, do que exatamente a gente está falando? A gente está falando de sintomas que vão aparecer nessas crianças no início do desenvolvimento delas. Às vezes nem sempre ficam muito evidentes nesse início, mas sim com o passar do desenvolvimento. E que eles vão impactar no aspecto cognitivo, social, na linguagem, no desenvolvimento acadêmico, né, no aprendizado. Então, eles vão trazer algum prejuízo para essa criança em algum aspecto desse desenvolvimento. Eles podem realmente só ficar mais evidente em alguma fase do desenvolvimento dela. Mas normalmente já vai trazendo algum impacto ali desde o início, né? Existe uma percepção ali logo no início do desenvolvimento. Muitas vezes, sim, mas não é uma regra, porque às vezes, como a gente pode ter esse impacto quando essa demanda vai exigir e essa criança não vai superar, pode ser que esse pai e essa mãe só percebam quando não deu conta. Então, por exemplo, foi tudo bem até que no início da alfabetização, mas aí você começa a exigir que essa criança comece a ler e ela não dá conta. Aí fala, mas não era assim.
né? Não era assim, ele ia bem, né? Ah, não, ele prestava atenção. Mas aí você começa a fazer a história e fala, é verdade, nossa, ele era super desatento. Nossa, na escolinha não conseguia ficar sentado numa roda de música, né? Sempre vem alguma coisa assim. Às vezes é difícil os pais conseguirem identificar. Então, pode ser que isso realmente aconteça. Mas, normalmente, você já consegue observar alguma questão, mas também depende do tipo do transtorno, né? Do neurodesenvolvimento que a gente está falando, né? Exato. Eu queria te perguntar, quais são os principais transtornos do neurodesenvolvimento? A gente usa muito o DSM-5 para auxiliar no diagnóstico, né? A CID-11, ela seria mais para a gente ajudar, inclusive, em políticas públicas, né? E a identificar aquilo, classificar, né? O DSM, ele tem o transtorno do desenvolvimento, na verdade, intelectual, que é a deficiência intelectual, os transtornos de comunicação, o transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de aprendizagem e transtornos do desenvolvimento motor, né? Daí, transtornos motores, né? Que pode ser TIC, ou pode ser um transtorno de coordenação, alguma coisa assim. Então, deve ser bem desafiador fazer o diagnóstico, né, Gil? Com tantos transtornos. Com tantas coisas, eles podem se confundir, principalmente na infância, né? Que, afinal de contas, eu falo que às vezes a criança vem e ela lê o livro. Ela vem e você fala, não, nossa, ficou muito evidente. E às vezes ela chega e você fala, meu Deus. Se você não sabe, eu também vou ter que avaliar algumas vezes para considerar se eu excluo ou não algum desses diagnósticos ou se eu faço o diagnóstico, né? Então, não tem também uma regra, né? Então, mas você pode fazer diagnóstico na primeira consulta? Depende, varia muito de qual a intensidade dos sintomas, quais são os sintomas, se tem muitos transtornos associados, porque quando eles se associam, às vezes fica ainda mais difícil. Então pode se associar. Pode, com certeza, né? Em sua grande maioria, eles têm alguma alteração ali, né, que é junto, né? Porque se você considerar que é uma alteração do desenvolvimento, a probabilidade de você ter mais de uma alteração é muito grande, né? Porque você tá com um desenvolvimento fora do habitual, né? Então, outras áreas podem ser atingidas, até porque você exige uma área, às vezes, para conseguir atingir a outra, né? Então, às vezes pode ser mais fácil você conseguir identificar, né, e você falar, não, tudo bem. Às vezes a criança já vem acompanhando com outros profissionais, então esses profissionais já te sinalizam e já mostram, a gente já fez isso, mas ainda continua assim, né? Então, isso também ajuda muito. O ideal é você, na maior parte deles, você precisa de muitas informações e instrumentos de outras áreas, né? Para você conseguir ali definir. E em a sua, né, totalidade ali, a maior parte a gente faz avaliação, e a avaliação é clínica, para você poder fazer o diagnóstico. A deficiência intelectual, especificamente, a gente tem o quociente de inteligência, mas eles tentaram tirar um pouco essa necessidade de ter isso e se atém mais à questão da funcionalidade da adaptação, porque o acesso às avaliações neuropsicológicas são muito escassas, né? A gente precisaria de mais profissionais, então acaba que eles, acho que conseguiram, colocaram ali os critérios sem o quociente, né? Sem a necessidade real daquela medida, né? Que seria um QI abaixo de 70 para uma deficiência intelectual, para conseguir melhorar isso. Mas os profissionais, né, que acompanham, ou encaminhar para profissionais que ajudem a avaliar, é essencial, principalmente dependendo do transtorno que a gente está falando. Tá fazendo um transtorno de comunicação, a fono acaba sendo, né, primordial ali, até porque depois você vai conseguir ver a intervenção, né, o que fazer com aquela criança. A deficiência intelectual, os transtornos de aprendizagem, então as psicólogas, neuropsicólogas, né, as questões de coordenação, partes motoras, as terapias ocupacional, físio. Então, vai depender muito, né, disso. De cada transtorno, de cada criança. De cada sintoma, cada né? sintoma. Qual o predominante, né, que sintomas são, né, sinais ali são
prevalentes, né, naquela criança. É bem desafiador, né, Gil? Dar um diagnóstico, né? Eu acho que é uma coisa que você está dizendo que muitas vezes tem que ter um olhar multi, né? Não dá para fechar, às vezes, sozinho, né? E às vezes a gente... Eu falo que é muito difícil o neuropediatra trabalhar sozinho, né? Ele precisa geralmente de que essa criança passe com mais de um profissional, né? Às vezes a gente recebe, né, no consultório, algumas mães que elas vêm, elas falam assim, eu fui no médico e aí ele olhou pro meu filho e já falou. Né? Eu falei, nossa, tem uma varinha mágica, né? Ou já vem isso, já é muito claro. Ou às vezes tá muito claro, né? A apresentação clínica é muito clara. Isso, né? Às vezes é muito evidente, né? Você fala, não, tá muito claro mesmo. Né? Mas que nem na avaliação neuropsicológica, né? Quando a criança chega, às vezes você conversa com a mãe, assim, você olha pra criança, você já bate o olho, né? Acho que a experiência clínica vai trazendo pra gente esse olhar, né? Fala, eu tenho certeza, você como neuropsicóloga experiente como né? Tenho certeza que tem aquela que você entra e fala, esse teste aí, acho que não você vai ter que ver depois e avaliar, mas você já... Mas vai dar ruim, não vai passar. Isso. E às vezes, assim, né, acho que um dos desafios, até vou te perguntar isso, assim, com relação ao diagnóstico, é como os pais lidam com isso, né? Porque eu acho que existe, assim, também uma dificuldade a depender do transtorno, acho que, na verdade, quase todos os transtornos, né? Nenhum pai gosta de receber um diagnóstico, né? A gente não quer que nosso filho tenha nada, né? Exato. A gente quer que o nosso filho seja mais legal, mais esperto, que vá melhor, mais popular, mais querido, né? A gente não quer isso. Então, acho que a negação faz parte de receber um diagnóstico, né? Eu acho que isso é uma parte inclusive da fase do diagnóstico. O importante é que a negação, ela não pode paralisar esses pais, né? O medo não pode te paralisar, né? Para fazer com que você intervenha ou faça alguma coisa por ele. Tudo bem você tá com medo daquilo e você não querer que aquilo aconteça, mas você veio por isso. É verdade. Senão você não estaria aqui, né? Não passa na porta igual você tá passando na frente do mercado, lembrou que você precisa comprar cebola, vou entrar lá e vou comprar. Você não faz isso. Você agendou a consulta, você se programou para aquilo. Então, você se programou pensando que aquilo... Poxa, tem um motivo para eu estar aqui, né? Então, eu sempre falo assim, sinceramente, o que você sente, né? Por que veio, né? E eu tenho pais que falam, eu vim porque a fulana mandou, eu vim porque a ciclana, eu vim porque a escola. Mas você não percebe isso? Aí conforme vai, né? Às vezes fica mais fácil, às vezes não, né? Falo que às vezes é tirar leite de pedra, porque progride e não progride na consulta. Exato. Aí você fala, meu Deus, tô vendo que tem alguma coisa, mas tá difícil até você conseguir perceber, né? Então faz parte, mas eu acho que o pensamento teria que ser, eu não quero que ele tenha nada, mas se ele tiver, eu não vou fazer nada por ele. Né? Então, assim, o que eu vou fazer por ele para ajudar, né? Não é a sua vida, né? É a vida de outra pessoa, né? Aquela pessoa que você mais ama, né, no mundo, né? Que é o seu filho. Então, eu acho que tentar ser sincero antes da consulta, né? Deitar no travesseiro e falar, não, vamos encarar o que tem aqui pra gente poder passar quanto mais dado e mais informação, é mais fácil a gente conseguir conduzir o caso da melhor forma, né? E é bem desafiador, né, Ju? Gil, assim, eu lembro quando o Lucas, meu filho, era pequeno, né, ele teve diagnóstico de TDAH, né, então era um processo difícil, assim, eu não tinha toda a experiência que eu tenho hoje, né, embora já fosse psicóloga, mas eu depois ficava pensando, né, como ele era quando criança, porque quando a gente passou pelo processo, né, assim, eu tava em formação quando ele era criança, né, então eu não tinha esse conhecimento, e também... Há 26 anos atrás, assim, há 20, vamos pensar menos assim, né, que ele tinha lá uns 6 anos, era menos conhecimento, então também não tinha tanto acesso de informação da mídia, né, eu acho que isso hoje... Os critérios diagnósticos também mudaram, né, ao longo do tempo, o que facilitou alguns diagnósticos e até, às vezes a gente faz alguns diagnósticos e você fala, não sei se isso tá certo, né, vamos acompanhar, estimula e reavalia, né. Que é importante, né, que eu acho que dentro, assim, da avaliação quando eu faço com os pais, que quando eu vou dar uma devolutiva, e aí tem ali, né, as dificuldades foram apresentadas, eu acho que até mais importante do que um diagnóstico é a intervenção. Qual que é a sua opinião? Intervenção, eu acho também. Eu acho que o diagnóstico, às vezes, pode trazer um pouco para a realidade, né? Mas é que o diagnóstico sem intervenção...
é só um papel que você vai levar pra fora e ele vai ficar guardado e tá tudo bem, né? Falo que é igual tirar a carteira de motorista. Você pode tirar a carteira de motorista e ter ela lá guardada pra sempre, e você nunca dirigir. Ajuda em alguma coisa você ter uma carteira de motorista? Nada, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que praticar. Você tem que tentar pegar um carro, vai, sai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo, dirige um pouquinho, né? Vai até mais longe, consegue parar numa subida. Não é assim? Então, eu penso assim, quando você recebe esse diagnóstico, não adianta você só levar embora e deixar desse jeito, tá bom assim, porque você não quer enfrentar aquilo, porque quem vai enfrentar aquilo não é você. É verdade. É a criança, né? Então, você precisa levar para intervenção. Então, eu falo, às vezes, em alguns casos, vamos manter esse diagnóstico, às vezes até por conta de intervenção, né? E vamos intervir para ver o que a gente vai receber, né? Vamos atuar nessa, sei lá, nessa agitação, nessa hiperatividade tão importante para ver o que sobra, né? Será que ele realmente não consegue interagir, se comunicar, ou ele só não tem tempo para fazer isso porque ele não consegue parar para fazer isso de uma forma adequada, né? Para se planejar e conseguir conversar de forma adequada com aquela criança, se comunicar, né? Como vocês estavam conversando, enfim. Então, eu penso que às vezes a gente precisa disso, assim, da intervenção até para a gente conseguir clarear muitas coisas e também ter mais de um olhar, né? A partir do momento que essa criança tá fazendo uma intervenção, você vai ter avaliação de outros profissionais, de outras pessoas acompanhando. Perfeito. Então, ela vai trazer dados enriquecedores, assim, né? Muitas vezes você fala, nossa, olha, ficou muito mais fácil de ver, né? Ou de perceber que às vezes não era bem assim, era uma fuga, ou era mais uma questão do ambiente, do que da própria criança, né? Então. Como que a gente consegue, às vezes, diferenciar, não sei como é pra você, mas assim, ou que os pais talvez possam, né, olhar com um pouquinho mais de refinamento, a diferença entre uma dificuldade no desenvolvimento e um transtorno do desenvolvimento. Que nem acho que é uma linha muito tênue aí, né? Porque nem sempre a dificuldade ela é um transtorno, né? Então, é a persistência e o prejuízo que isso traz para a criança. Ela não consegue progredir, né? A gente tem o nosso desenvolvimento habitual e a gente tem uma linha mínima e uma linha máxima. Então, essa criança pode desenvolver ali um pouco mais tarde. Eu tenho um pai que fala, ele andou tarde. Andou quando? Com 1 ano e 2 meses. Não andou tarde. Tá ótima, essa idade tá ótima, né? Então, também refinar isso com os pais para tentar entender se realmente foi tarde ou não. Então, né, tentar captar essa informação, né? Se realmente foi tardio ou não aquele desenvolvimento, aquele marco que você está buscando. Deixar claro que tem o mínimo e o máximo e que isso não pode estar ele não pode estar trazendo prejuízo, né? Então, ele não andava até 1 ano e 3 meses e 1 semana, mas ele tentava, ele ficava de pé, ele não tinha tantas quedas, tá tudo bem, né? Ele só tá tentando e aí vai. Por exemplo, falta um estímulo, às vezes ninguém deixava essa criança se machucar e aí ficava todo mundo em cima e não deixava ele treinar a habilidade do equilíbrio, a habilidade motora, né? Então, acho que identificar se isso realmente é um prejuízo, é uma dificuldade, se é o ambiente que também não tá dando essa oportunidade para ele se desenvolver, né? E se isso está acompanhando ao longo do tempo. Não, olha, ele realmente tinha dificuldade, a gente teve dificuldade de estimular, mas ele tá com 1 ano e meio e ele não tá andando, por exemplo, né? Eu tô dando a habilidade do andar, porque todo mundo quer que a criança ande, né? Eu não sei porque tem essa questão cultural, né? A criança tem que andar quando ela andou. Porque todo mundo quer saber isso. 9 meses tem que estar andando. Tem que estar andando. 1 ano, no aniversário de 1 ano tem que estar correndo. Ele engatinhou? Engatinhar não. Poxa, mas isso era muito importante. Era melhor que ele engatinhasse depois adquirisse a habilidade do andar, né? Mas as pessoas têm essa questão com o andar, né? E hoje a gente tem também, né, Gil, a forma dos pais verificarem esses marcos, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se na consulta com o pediatra, né, geralmente os médicos falam, acredito que sim, sobre os marcos, né? Sobre os marcos, mas até na própria carteirinha de vacinação, né? Talvez nem todos os pais saibam disso ou se atentem a isso, né? Mas tem lá, né? Tem. Na carteirinha, no final, tem. É que teve uma época que eles pararam de dar aquele livrinho, né? O governo dava um livrinho que atrás tem um Denver meio simplificado ali, né? Que é uma escala que você avalia o desenvolvimento. Isso é muito legal,
né? E na Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, no site, também tem um PDF gratuito que você baixa e tem os marcos, assim, para você poder identificar, sabe? Legal. Então é bem legal também. Acho que eu vou deixar esse link aqui na descrição do podcast, porque eu acho bem legal. Eu gosto também desse material. Porque além de deixar os marcos, ele também fala um pouco sobre estimular, né? Fala como estimular, o que fazer. Você percebeu que não adquiriu? Então pode fazer aquilo, pode, né? Isso, é bem legal. Porque eu acho que é isso também, um ponto importante que você trouxe, é o enriquecimento ambiental, né? Que é gerar oportunidade para a criança conseguir desenvolver. Pra ela chegar eu vejo, às vezes, até na intervenção, né? Quando a criança chega ali na intervenção precoce, mesmo em aba, às vezes a gente percebe que uma enriquecida ambiental já ajudaria essa criança a melhorar. Às vezes eu faço uma consulta, oriento algumas coisas, aí os pais seguem. Quando a criança volta em um mês, você fala, nossa, já começou a terapia? Não, só com modificações ali, né? Suspensão de tela. Exato, que é um ponto bem importante, né? Bem importante. Eu acho que principalmente aí depois da pandemia, a gente tem, né, uma crescente muito grande das crianças que não se desenvolvem, talvez ali próximo dos marcos, por conta da falta de estimulação mesmo no ambiente, né? Dependência de eletrônico, né? E fica nessa dependência de eletrônico, né? É um tema muito importante também pra gente depois falar bastante sobre isso uma próxima vez, porque realmente muitas mães falam, e eu vejo também assim, né, que existe culpa nas mães, Sim. né? Assim, quando as mães vêm pra anamnese, durante a avaliação, elas ficam se culpando. Eu vejo que, às vezes, elas tentam, né, dizer, não, mas não é sempre, é só um pouquinho. Daí, quando se você vai um pouquinho mais pra saber esse pouquinho, é um pocão, né? É um pocão. Então, de acordo com a idade, né? Tem um uso ali. Não tem o que fazer, né? O pessoal vai... A nova babá eletrônica, né? Nova babá. Nova babá. E assim, eu acho que a exposição ao eletrônico, ela é inerente ao mundo que a gente vive hoje. Sim, não tem como. Não tem o que fazer. Eu acho que é uma questão de quando... Como? Exato. Acho que é isso. Acho que é frequência, intensidade, isso. né? Mas quando a gente vai falando ainda dessa questão do diagnóstico, Gil, como que você avalia, assim, o que você deixaria como uma sugestão para os pais em relação a acender sinais de alerta, né? Para buscar uma avaliação, porque eu acho que também às vezes os pais demoram um tanto para conseguir perceber, né? Eu acho que depende muito do que a gente está falando de transtorno, de quais dos transtornos do neurodesenvolvimento a gente está abordando. Mas pensando ali na faixa etária inicial, né, até os 2 anos, eu sempre falo isso na minha aula de desenvolvimento, que para a gente se desenvolver, a gente precisa do outro. Para sobrevivência, a gente precisa do outro. Então, o natural é essa criança querer interagir e buscar o outro. Que não seja apenas pelo vínculo afetivo ou não, mas para o desenvolvimento. Então, uma criança que não responde quando é chamada, uma criança que não te busca, que não te enche para te mostrar uma coisa, que não te... Mas ela me chama toda hora pra brincar, que bom que ela te chama. É um ótimo sinal, né? Ela não tá buscando, ela não tá querendo essa interação, isso não é natural pra ela, né? Eu tenho quantos pais já escutei falar, eu achei que meu filho não gostava de mim. Nossa, quantas vezes já escutei essa frase, né? Eu fiquei aliviado quando eu vi que ele não gostava de várias, mas não é que ele não gostava, é que ele não interagia, né? Entendi. Então não era só eu não era o problema, não é que o meu filho não me amava, né? Então, a falta da interação, da busca ativa, né, da criança, do olhar, da comunicação, porque às vezes ela tem uma dificuldade para o desenvolvimento da fala, mas ela se comunica, ela dá um jeito de te mostrar, ela vai soltar som, ela vai te chamar, ela vai sinalizar de alguma forma. Por quê? Porque por conta da questão até primitiva de querer se cuidar, se desenvolver e sobreviver, ela vai te chamar, né? Ela não vai deixar pra lá.
né? O bebê, a partir do momento que ele tá conseguindo vocalizar e soltar sons, ele vai gritar mais alto pra você ir até lá, né? Ou ele vai chorar mais pra te mostrar aquilo que ele quer, né? Ou tentar apontar quando ele começar. Então, a criança até os 2 anos que não tá desenvolvendo a fala, que não tá desenvolvendo a interação, ou que desenvolveu e perdeu também, né? Tava indo e perdeu. Não interessa se é porque, é porque ele teve uma infecção importante e perdeu. Não interessa o motivo, não é pra perder. O desenvolvimento, ele é igual carro manual velho. Você engata primeiro e vai, porque se você parar no meio do morro, vai morrer. Tem algo errado, ou ele vai morrer, vai descer, né? Então, assim, não dá, né? Você tem que progredir, você vai subir, você não vai descer, né? De forma alguma. Né? Sempre normal você adquiriu a habilidade da marcha, o que você vai fazer a próxima coisa? A próxima coisa, sem ser com apoio, é sem apoio. A próxima, ele quer acelerar. A próxima, ele quer subir uma escada. Primeiro segurando, depois sem segurar. Então, é uma progressão sempre. Independente se é um marco motor, se é uma fala, se é uma habilidade de linguagem e comunicação. É sempre ascendente. E a partir de então, se ele já não está se comunicando, a gente vai para as habilidades acadêmicas. Então, ele não está progredindo. Tudo bem, cada criança tem o seu tempo. Pode ser que ela se alfabetize um pouco depois, um pouco antes. Mas a alfabetização não está progredindo. Ela atingiu a série que ela deveria no final e ela não está alfabetizada. Ela não... acho que a professora está exagerando. Não, mas, gente, imagina se todas as crianças de 6 anos ficassem andando pela sala o tempo todo. Essa aula não existiria, né? Então... tem que escutar, às vezes, do que as outras pessoas trazem, né? Tá aberta, estar aberta, que às vezes a pessoa, quando ela fala alguma coisa do nosso filho, você acha que ela tá criticando, que ela tá falando mal, ou você fica pensando que tá falando mal, né? Ou você acha que você não foi mal em boa. Boa, e aí você também tem o auto-julgamento, né? Às vezes o nosso organismo, o nosso cérebro, ele já se defende, né? Dependendo do tipo de funcionamento que cada pessoa tem no mundo, né? O pai, na sua própria contingência de história, quando ele vai ouvir uma crítica, ele vai reagir, né? Então vai dizer, a professora não é boa, aquele médico também não é muito bom, intolerante. Às vezes a família vai saindo, né? Sai da escola, troca de médico, troca de terapeuta, e aí a criança vai ficando, né? Vai ficando. E eu acho que, falando um pouco dessa parte dos transtornos de aprendizagem, né? Que eu acho que são os transtornos do neurodesenvolvimento que são diagnosticados mais tarde, né? Porque, como você disse, é o que o ambiente exige conhecimento, né? Então não vai acontecer com 2, 3 anos, né? Ela vai se desenvolver super bem. Isso. Mas vai chegar nessa idade, vai começar a ter essas dificuldades. Ali também muitos acabam ou ficando, né? Tava conversando esses dias com algumas mães sobre isso, com algumas crianças com dislexia, né? Vai ficando aquém ali porque ela não dá trabalho, né? Então, às vezes não é um transtorno que é muito bem diagnosticado, cuidado, e às vezes a gente recebe, né? Tô até com um caso de uma criança com 9 anos que ele não quer mais ir pra escola, porque ele não sabe ler nem escrever, né? Então, ele não quer que os amigos percebam, né? E ele já entendeu, ele começa a se colocar como burro. Dislexia assim, que ele me falou, eu me comporto mal porque eu não quero que ninguém veja que eu não sei ler. É isso. Que ela passou uma atividade que eu não sei fazer, né? Então, quando vem com alteração de comportamento, normalmente a gente faz diagnóstico antes. Porque força a procurar o atendimento, não porque ele não sabe, a primeira queixa nunca é ele não aprendeu. Eu falei, nossa, ele causa na sala, né? É isso. E o problema é que quando não tem com problema de comportamento, né? Porque daí ele só... tem esse caso dessa criança que, assim, ele ele é mais internalizante, né? Então ele coloca, eu sou burro, eu não consigo. Não consigo. E aí ele fica lá, como eles dizem, viajando na sala de aula, né? Então, e aí, verdade, às vezes... ele tá usando isso como um recurso fuga, de defesa, né? Uma fuga, né? Então, eu vou fazer o que eu consigo, né? Pensar, ficar no desenho. E aí, às vezes, fazer pode ir confundindo com outros diagnósticos, né? Até mesmo hoje, infelizmente, a gente tem bastante essa demanda de até, né? E aí, a gente acaba deixando a criança, não, espera, ele não tá aprendendo, né? Ele não tá conseguindo. Tem uma dificuldade real, né? E eu acho que acaba que sendo crianças que demoram muito, e aí com tudo isso vão tendo
vários comportamentos e vai crescendo, né? Um padrão comportamental de fuga e de esquiva do mundo. E que só vai né? piorando, né? Sem intervenção. E antigamente a gente tinha as evasões escolares, né? Hoje em dia não. Já não tem a evasão, né? Mas a gente vai entendendo por quê, Tem muitos que falam, não, mas ele não estudou. Não, mas o pai não estudou. Porque a gente sabe que tem muitos transtornos do neurodesenvolvimento que são mais prevalentes no sexo masculino, né? Então, não, mas o pai não terminou. Mas o pai é igual o pai muito dele. Comum, é igual o pai dele, né? Mas fez sucesso. Nossa, é uma frase mais... isso. Mas fez sucesso, né? O pai dele não estudou, mas aí abriu um negócio, porque não significa que a pessoa não aprende, que ela não tem outras potencialidades, né? Ela tem uma inteligência, né? Exato. E que daí depois, se a gente entrasse nesse ramo da inteligência, também daria para mudar muito. Você também falou da parte da intervenção, né? Que eu acho que às vezes os pais também têm dificuldade de iniciar, mas tem uma intervenção que a gente vê ainda com muita resistência, né? Como é que você vê isso? Que é a intervenção medicamentosa, né? Fala um pouquinho. Eu penso assim, a medicação, ela nem sempre vai ser essencial, vai ser, assim, que vai ser a condição ali, mas quando você tá, por exemplo, uma criança já tá recebendo intervenção e essa intervenção não tá progredindo, talvez seja a falta da intervenção medicamentosa, né? Eu acho que o medicamento, ele vem pra ajudar. É lógico que, junto com isso, às vezes tem efeito colateral, às vezes você não encontra a medicação ideal logo de cara, tem que tentar. Eu falo, não tem como você saber que a dipirona ia passar sua dor de cabeça se você nunca tivesse tomado, né? Exato. Não tem como. Então, infelizmente, só dando pra saber. Mas a gente tem os perfis de segurança das medicações, né? Tem as idades, né? Muita gente, às vezes, vem com a criança de 3 anos e falou, querendo dar Ritalina, fala, olha, Ritalina a gente não vai dar pra ele de 3 anos, né? A gente vamos tentar outra coisa. Às vezes, realmente precisa, né? De outra medicação. Mas eu acho que o que mais prejudica o uso da medicação é a resistência ao uso dela, né? Porque parece que aí naquele contexto, a mínima adaptação que precisa, que às vezes é tempo, às vezes é 1 semana, às vezes é 15 dias, às vezes 3 semanas, às vezes 1 mês, né? Às vezes 2 meses para você ver um efeito, dependendo da medicação que você tá administrando, né? E aí precisa de tempo, precisa de paciência, mas eu tô dando, não tá melhorando, ou tem algum efeito colateral que às vezes é só inicial, mas acho que daí precisa estar bem instruído nisso, né? E eu acho que, eu tenho uma mãe que ela falou pra mim isso esses dias, ela falou, sabe quem mais atrapalhou o meu filho no tratamento? Eu falei, quem? Ela falou, eu falei, por que? Ela, porque eu demorei muito pra dar esse remédio, porque toda vez que ela vinha conversava sobre, e eu sei que tem o tempo de aceitação, tudo, porque eu acho que os pais podem sentir como se fosse um fracasso, né, ter que medicar, mas não é isso, faz parte do tratamento, assim como faria parte do tratamento da insulina se ele fosse um diabético, né, você tá ajudando nessa regulação e nesse desenvolvimento, né, muitos estudos mostrando que, dependendo do perfil e do que é o transtorno, a melhora da resposta nas terapias, né? Se a criança tá mais centrada, tá prestando mais atenção, ou se machucando menos, né? Porque às vezes é uma autoagressividade, uma intolerância, né, ao ambiente, às vezes faz tanta estereotipia que ela não consegue nem, porque ela tem que ficar se regulando o tempo inteiro, né, então eu acho que a partir do momento que você não tá tendo sucesso, ou parece que tá patinando ali, só com a intervenção, sem a medicação, né, eu acho que é um sinal que você precisa usar, ou quando, assim, tá tão desregulada, assim, em todos os aspectos, que você precisa primeiro começar isso, e aí começa as terapias, né, juntamente ali, né, de forma conjunta. Eu acho que a gente tem uma questão da medicação que eu acho que é muito interessante, né, os pais muitas vezes resistem, e os profissionais muitas vezes insistem. Isso. Eu acho que assim, também existem algumas situações nas quais os professores, principalmente, né, ou algumas terapias falam assim, tem que pôr medicação, porque a medicação ela não resolve o comportamento. Não. Né, ela regula o organismo. Ela vai auxiliar, né? Mas ela não vai mudar o comportamento, né? E às vezes é difícil você encontrar aquela que vai auxiliar, então tem que ter paciência, né, e às vezes
vezes também tem questão financeira, que Exato, pesa também. Então a gente tem que usar, eu imagino que você tenha que ver sempre com muita cautela, né? Será que isso vai ser realmente importante, relevante para esse momento dessa criança e para esse tipo de apresentação clínica, né? Ou será que realmente a escola está querendo que ele tome uma medicação para ficar quieto e não é esse o problema, não né? E às vezes não era esse o problema, né? Às vezes, por exemplo, pode ser, tudo bem, a gente tem uma associação grande entre dislexia e TDAH, né? Sim. Tudo bem. Mas às vezes ele só tá agitado, impaciente lá, porque ele não tá entendendo nada, né? Exato. Daí ele não tá entendendo nada, e aí ele começa às vezes a ter um comportamento diferente ali pra tentar mascarar, ou fugir, ou se integrar também, né? Eu falo sempre isso, assim, se a criança às vezes tá, quando a gente fala de comportamento que vai sendo reforçado, né, pelas contingências, a gente pensa assim, numa criança que não sabe ler, né, ou escrever, e aí vai ter bem uma atividade de leitura, de escrita na lousa e tal, e aí ele começa a bater no amigo, ele vai pra diretoria, bingo, né, era isso que ele queria. Ele precisava sair daquilo, porque era uma situação muito aversiva pra ele, né, então realmente tem que ter muita cautela, né, tanto dos pais, né, em ter realmente essa abertura e entender que quando a gente vai num profissional, a gente precisa confiar naquele profissional, né? Porque eu acho que essa relação de confiança é extremamente importante. Mesmo quando o Lucas recebeu o diagnóstico, né? Você tem que confiar, né? Você tem que falar, não, tudo bem, né? Confia no processo. Tem que confiar. Eu falo, a gente fez uma obra recentemente, né? E aí, a gente tá fazendo agora, na verdade, uma pintura lá, e aí o profissional falou, olha, você veja se ficar bom e tal. Eu falei assim, olha, eu confio no seu trabalho, eu não entendo nada do que você tá fazendo. Né? O que você tá fazendo, você é o expertise. É lógico que ele pode. Exato. É lógico que esse vai ser a sua opinião, você vai explicar, né? Eu vou falar o que eu quero, né? Isso. Mas quem vai saber fazer vai ser você, né? Mas ter esse compartilhamento e essa decisão com a família é importante até para decisão, até para adesão. Porque às vezes não vai ter adesão se você não tiver isso, né? Então, mas você quer dar isso, mas eu não quero. Então, não vai dar, não adianta. Exato. Pode passar o que você quiser. E às vezes eles falam que deu, né? Às vezes também mentem. Mas às vezes porque também quer tratar, mas também tá insegura, né? Às vezes a gente sabe quando muda a medicação, quando não dá, né? Infelizmente, assim, até na intervenção a gente vê isso, né? Tem criança que é visível, quando a mãe acha que já tá bom, né? Então, assim, não, agora já melhorou, eu vou tirar, daí tira. E muitas medicações, para atuar da melhor forma, ela precisa da continuidade, né? Ela precisa ser administrada todo dia, né? Questão de horário e tudo mais. E aí o efeito não vai ser o mesmo, não tem o que fazer, né? Mas sempre que eu dou, ele fica sonolento, mas ela dá 3 vezes na semana, ela só pega o efeito da sonolência, ela não pega o efeito contínuo, né, do remédio. Exato. E aí vai virando tabu, né? Aí não vou dar, porque dá sono. E às vezes talvez não daria se você tivesse mantido regularidade, né? Exatamente. Quando a gente fala assim, né, ainda falar um pouquinho de questão de diagnóstico, Gil, o diagnóstico ele não define quem a pessoa vai ser, né? Não define aonde você vai chegar, né? Eu recebi uma criança prematura que teve muitas intercorrências e, né, tem umas questões do desenvolvimento agora, e a mãe falou isso, ela falou, porque o médico falou que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele não ia fazer nada, e olha como ele tá, realmente ele anda, ele fala, tem diversas questões, mas faz muitas coisas, né, é difícil isso, né, porque é você determinar, né, então os pais querem isso, querem saber isso, mas ele vai fazer? Mas ele vai isso? Mas ele vai aquilo? Mas ele vai pra faculdade? Calma, gente. Vamos começar a falar primeiro? Eu acho que quando a criança chega, principalmente quando a gente tem um atraso na linguagem, a primeira coisa que eles perguntam é, ele vai falar? Ele vai falar? Então, é difícil. Qual é a nossa principal questão? Você deixar isso muito claro, que a estimulação vai ajudar. Então ele é autista, então ele vai ficar assim. Não, isso não quer dizer nada. Quantos pacientes autistas eu peguei que eu achei que nem iam falar e hoje eles entram na sala, falam oi, tudo bem, conseguem manter até um diálogo, desenvolvem normal, habilidades
sociais ali, desenvolvem normal dentro de habilidades acadêmicas, a parte social progredindo. Então, a gente não tem como afirmar para onde vai ser, né? Ele, na verdade, a gente tá buscando o melhor desenvolvimento para aquela criança, né? E lembrando que a gente tá falando de desenvolvimento, a gente não tá falando de dor, que você dá o remédio e a dor passa. Você tem que dar um tempo para esse desenvolvimento acontecer, para ele chegar lá. Então, pode ser que realmente ele faça coisas incríveis e impressionantes. E também pode ser que não. E aí eu acho que também entra nessa questão da frustração, do o que você queria ser, né? O que você queria pra ele, no caso, né? Queria que ele fosse, né? Onde ele chegasse. E aí também entra outras questões de se vai ser dependente de mim ou não pro resto da vida. E eu acho que isso é uma das coisas que pega muito na questão do tratamento e diagnóstico. Mas eu sempre falo assim, pra onde vai? A gente não sabe, né? Mas a gente tem que dar os recursos para ele chegar onde ele pode, né? Perfeito. E aí, e dar o estímulo, né? Infelizmente, como neuropediatra, eu não vou fazer essa terapia. Então, eles têm que buscar, né, outros profissionais. Que às vezes, mas eu tenho que passar nisso, tenho que passar naquilo, né? Fica cansativo, ou eu não consigo, ou eu não tenho tempo, né? Me deixar claro assim, talvez tá bom, então prioriza o que tá mais difícil agora, e depois você vai abrangendo outras áreas, né? Mas entender que o desenvolvimento pode acontecer, a gente só não tem como definir mesmo isso inicialmente. Exato. Mas a intervenção é extremamente importante, né? Você falou uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar disso. Essa questão da sobrecarga das terapias, né? Então, eu acho que às vezes as mães ficam cansadas por elas mesmas, né? Porque realmente é uma rotina, principalmente falando de TEA, né? Que é uma rotina muito cansativa. Somente os pequenos, né? Na intervenção precoce, que a literatura fala, né? De uma intervenção intensiva. Porque a gente quer captar o máximo de desenvolvimento ali. E o desenvolvimento nas fases iniciais dessa criança serão muito melhores, né? Você vê recuperação de habilidades enormes em crianças, provavelmente que não vai ser possível no adulto. Por quê? Porque eles estão com uma plasticidade neuronal muito maior. Então, o que é? É a capacidade de formar novas conexões e o seu cérebro escolher aquela conexão nova, né? Essa é a grande questão. Por que você precisa aumentar a sua rede? Porque, como você tem dificuldade para se desenvolver, você precisa encontrar qual é o caminho natural ali para você conseguir adquirir aquilo, né? E no adulto isso vai ser muito menor, por isso que você aprende línguas mais fácil quando você é mais novo, enfim, dentro de um desenvolvimento típico, né? Então essa intensidade, ela não é prejudicial para a criança, né? Depende do quanto, né? Depende do quanto, porque a gente vê exageros também, né, Maria? A gente vê que tem coisas... Eu lembro que eu teve uma mãe que eu falei, e que horas ele não faz nada? Que horas ele não faz nada? Vamos tirar ele de algumas coisas, assim. Já cheguei a fazer isso com algumas mães. Que eu falei, olha, tá demais. Tá demais, essa criança tá precisando de nada. De um momento chegar dela. Na sua casa depois do trabalho e falar, nossa, sabe? Não consigo não fazer nada, porque... Então... Ela também, só que ela não vai te falar, né? Então, acho que tem isso, é difícil dosar, porque às vezes você quer a melhora e tem algumas pessoas que querem a cura, né? E é isso que eu falo, não é uma dor. A gente tá atuando para melhorar um desenvolvimento. Isso tem um tempo, isso é uma construção, né? Porque não é uma doença, né, Gil? Eu acho que é legal as pessoas entenderem que um transtorno do desenvolvimento, ele não é uma doença, né? Por isso que não é uma dor, né? Acho que tem uma doença, tem uma dor ali. A gente tá tentando melhorar o desenvolvimento geral dela. Imagina quantas habilidades que você não precisa estimular. Então, a estimulação precoce, intensa, ela é necessária. É isso que vai ajudar essa criança a encontrar o melhor caminho para ela chegar onde ela pode. Que você não vai saber onde é. Exato. Assim como a gente não sabe de uma criança típica. Não sabe onde vai ser. Tudo bem, meu filho falou, andou, fez... Mas não sei onde que ele vai, pra onde que ele vai, não sei.
É verdade, existem tantas coisas que pode acontecer no meio do caminho, né? Você, fazem parte, de repente, de um transtorno do desenvolvimento, mas lá na frente pode ter uma questão de um transtorno psiquiátrico, né? A gente pode não sabe, tantas coisas podem acontecer. Coisas, né? Exato. Pode ter coisas da vontade dele, que ele não queira fazer, aquilo que a gente sonhou pra ele também, que nem né? queira fazer, né? Então, porque Exatamente. a gente também, né? Independente de você ter um diagnóstico sempre ou não. cria expectativa, né? Em cima daquele ser, né? Porque, exato. Porque você quer o melhor, né? É lógico que às vezes de uma forma excessiva, mas eu acho que a intervenção precoce e intensa, ela é, na maior parte das vezes, necessária, mas também depende muito da intensidade dos sintomas, do diagnóstico, de associação de diagnósticos, porque a associação normalmente intensifica muitos dos sintomas, né? Sim. Então, acho que isso também interfere e atrapalha ali o desenvolvimento da criança. Então, ter outros profissionais para olhar. Eu tenho uma amiga que ela me falou, quando eu voltei a trabalhar muito cedo, o João era muito bebê, e eu tava arrasada, muito mal, muito mal. E a minha amiga falou, Gil, fica tranquila, pessoas diferentes estimulam nossos filhos de forma diferente. Ai, você tem razão. Então, é necessário, às vezes, mais de um olhar, né, para essas crianças também, e para estimular áreas diferentes, porque, como eu disse, você tá procurando um monte de coisa, né, para eu estar falando, eu tenho que estar usando muitas áreas, né, do meu sistema nervoso, né, então, quantas áreas eu tive que estimular ao longo da minha vida para isso chegar aqui, né, não foi só o estudo, mas para eu conseguir ler, quantas coisas eu tive que fazer para conseguir ler, né, então é isso, né, são muitas áreas para desenvolver, então, quanto mais estímulo, normalmente melhor, mas tem que tomar cuidado também com o excesso. Pra não estressar a criança. E perceber, né, se a criança tá estressada. E se tá sendo proveitoso. Se é de qualidade, né? Porque se a intervenção é adequada, se o profissional é adequado, né? Tem tudo isso. São muitas coisas, né? Muitas. Nossa, mas que legal, Gil, assim, né? Acho que a gente podia passar horas, dias aqui conversando, né? Que eu acho que são muitas coisas importantes, né? Eu acho que hoje a gente tinha como objetivo falar de uma forma mais ampliada, por isso a gente não quis falar muito de um diagnóstico específico, né? Mas eu queria que você pudesse deixar aqui, se você pudesse, né? Na verdade, deixar aqui uma única mensagem, eu sei que é difícil, né? Mas para os pais que estão iniciando uma investigação diagnóstica, né? Qual seria essa mensagem? Primeiro não ter medo de buscar, né? Não ter medo de buscar o diagnóstico, né? O medo não pode paralisar, né? Independente do que você for fazer na vida, né? Então eu penso, o medo não pode paralisar para a busca desse diagnóstico e que você busque pensando no que você vai conseguir melhorar para essa criança e não buscar para guardar, porque o diagnóstico guardado não vai te ajudar em nada e só vai te trazer sofrimento. E eu sempre falo, não desespera. Não desespera, porque assim como ele teria que se desenvolver e teria o passo a passo para isso acontecer, isso também pode acontecer com ele. Pode ser que ele precise de mais apenas, né? Então, assim, não deixar o medo paralisar e buscar, né, o que essa criança vai precisar para isso acontecer. Pode ser que seja diferente para o filho do seu amigo, a mãe dele ensinou ele a falar mamãe, papai, e ele tá falando, mas quem disse que seu filho não pode adquirir? A única coisa que ele vai precisar de mais estímulo, né? Então, não deixar isso guardado, né? Buscar os recursos necessários ali, lógico, quando possível, que infelizmente a gente sabe que às vezes não é possível, né? Na realidade ali do SUS também é um pouco difícil. Mas não deixar que isso te pare, né? Que não, pensando que se você ama tanto e não ter nada não vai fazer você amar menos ou mais. E você quer o melhor para ele, né? E o melhor é se desenvolver. Exato. Né? Para ele conseguir seguir da melhor forma possível, né? Dentro desse desenvolvimento, eu acho. Legal. Muito obrigada, Gil. Obrigada muito pela sua participação, né? Eu acho que foi muito rico. Eu acho que quem está nos ouvindo vai acrescentar muito, né? Eu acho que ajudar as mães a entenderem, né? Ter essa empatia de que tá tudo bem, né? A gente... Tá tudo bem. A gente vai seguir, não desespera. Vamos com calma. Vai dar tudo certo, Fala, né? Mas ele ainda não tá fazendo isso, mas ele tá fazendo aquilo. Olha que legal. É isso. Valorizar cada conquista. Valoriza cada conquista. E eu sempre falo, não fica sofrendo pelo que ele não tá fazendo. Exato. Comemora aquilo que ele tá ganhando. Perfeito.
né? Isso. Porque o que ele não tá fazendo, ele não tá fazendo. Vamos arrumar um jeito dele fazer. Eu vou ficar sofrendo porque eu não ganhei na Mega Sena. Não tem o que fazer, tem que continuar trabalhando. Trabalhando e cuidando daquilo que você tem, não é? Exato. E não ficar, ai, mas ele não tá fazendo. Eu entendo a frustração, sabe? Disso não tá se passando com seu filho. Mas você não comemorar aquilo que está acontecendo só vai trazer mais sofrimento pra ele e pra você, porque ele percebe também. Sim, é verdade. Não tô bom o suficiente, né? E não é um diagnóstico, é uma criança, né? É um ser humano que tá ali, né? Acho que isso é realmente muito relevante, muito importante. Mas que legal, mas vamos marcar mais episódios, com certeza. Gil, se as pessoas quiserem te encontrar, quiserem, né, passar com você e ter todo esse acolhimento, né, porque você é uma profissional maravilhosa, super acolhedora, né? Obrigada. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não atinge expectativas. Faz parte, né? Mas onde as pessoas podem te encontrar? Conta pra gente. Eu atendo em Bragança Paulista, atendo a minha clínica, né, meu consultório é na Crescer, em Bragança, e eu tenho um Instagram, que é doutora DRA, né, Gil Franzago. Por lá já tem o link, tudo para agendamento de consulta. É só entrar lá e clicar no link da bio. Muito legal, muito obrigada, Gil. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal, por estarem conosco até o final desse episódio. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Por Dentro do Comportamento. Até o próximo.